Para quem está com dificuldade de assimilar as coisas, vamos examinar ponto a ponto, a nível de terceira série, as falas de Jesus. João 8, 34 e 36. Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que entendemos com isso? Que cometer pecado nos faz servos do pecado. Se somos servos de algo, estamos presos a servir aquilo ou aquele do qual somos servos. Se você é servo de Roberto, você não pode ser servo de Mário. Se você é servo de Mário, você não pode ser servo de Roberto. Ou você é servo de Roberto ou é servo de Mário. Se você é servo de um deles, você faz as coisas que um deles manda. Da mesma forma, ou você é servo de Deus e da justiça, ou é servo do diabo e do pecado. E como saber de quem você é servo? Pelos frutos que você produz. De acordo com Jesus, aquele que nunca mentiu nem mentirá, se você comete pecado, você é servo do pecado. Este é o seu fruto. Então não tem escapatória, pois quem falou isto foi Cristo. No entanto, ele também falou que é possível parar de ser um servo do pecado. Não se esqueça, você só é servo do pecado se você comete pecado. E como paramos de ser servos do pecado ou de cometer pecado? Através da libertação que o próprio Jesus também garantiu. Então Jesus deixou duas coisas claras. Sem ele, você serve ao diabo, pois peca. Com ele, você serve a ele, pois não peca, já que quem peca é servo do pecado, e sendo servo do pecado, você não pode ser servo de Deus. Ou você é servo de um, ou é servo de outro. E sendo servo do diabo, o seu destino é o inferno. Mas sendo servo de Deus, o seu destino é o céu. Como se não bastasse as claras afirmações de Jesus, vejamos se Paulo confirma o que Jesus disse. Romanos 6, 20 a 22. Porque quando éreis servos do pecado, muito bem, se éramos servos do pecado, não somos mais. E se sabemos que somos servos do pecado se cometemos pecado, também sabemos que somos servos de Deus se não cometemos pecado. Simples, não? Então Paulo está falando de alguém que foi liberto do pecado por Jesus, como Jesus garantiu que libertaria. Estáveis livres da justiça. Estar livre da justiça significa não ter justiça, isto é, ser injusto. Todo servo do pecado é injusto. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Agora, Paulo afirma que não havia frutos bons no que fazíamos, já que o nosso fruto era o pecado e que eles agora são causa de vergonha. Ora, nenhum ex-pecador se vangloria com os pecados que antes cometia, porque o fim dessas coisas é a morte. Exatamente. O fim, o desfecho ou o resultado de cometer pecado é a morte, neste caso, a segunda morte, que é o lago de fogo. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se fomos libertos do pecado, conforme a promessa de Jesus, nos tornamos servos de Deus, e os nossos frutos não são mais o pecado, mas passaram a ser frutos puros e condizentes com o Mestre que passamos a servir, Jesus Cristo. E isto nos resultará na vida eterna. É impossível ser servo de Jesus e ainda cometer pecado, pois isso seria chamar Jesus de diabo. É o que as igrejas de hoje fazem, mas sem falar descaradamente. Elas dizem que os servos de Deus agem como servos do diabo, pois pecam. Blasfêmia. Não tem segredo. O evangelho é simples. A antiga criatura é carnal e serva das tentações advindas do diabo, e a nova criatura é espiritual, serva de Deus, e não mais obediente ao mestre do qual ela foi liberta, o diabo. Como se tudo isso não bastasse, o apóstolo Paulo, o qual as igrejas hereges também chamam de pecador e carnal, assim, blasfemando a palavra de Deus e chamando seu santo apóstolo de hipócrita,
e isto também de forma mascarada, reforça o que aprendemos várias vezes. Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos para obedecer-lhe, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Aqui está claro, de novo, se você obedece ao pecado, significa que você comete pecado, o que significa que você é servo do pecado, o que significa que você vai morrer. E se você obedece a Deus, você obedece à justiça, o que significa que você herdará a vida eterna. Muito simples. Você sabia que no próprio capítulo 7 de Romanos, que os hereges usam para chamar Paulo de pecador e carnal, ele próprio fala que não somos carnais se estivermos em Cristo e, portanto, libertos do pecado. Romanos 7,5. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões dos pecados que eram pela lei operavam em nossos membros para trazerem fruto para a morte. Exatamente, se estávamos na carne, está implícito que não estamos mais. Não foi o salário do pecado que mudou, fomos nós que fomos transformados por Cristo, deixamos de obedecer o pecado e, portanto, não receberemos tal salário, pois fomos feitos santos, isto é, sem pecado em Jesus. Não tem como ser mais claro que isso. Ou tem? Tem. Romanos 8, 7-9. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Assim, então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E agora, está claro que se você é de Cristo e não do diabo, você não está na carne, mas no Espírito. Só os pecadores ainda são carnais, servos do pecado, escravos do diabo e inimigos de Deus. Tem como ser mais claro do que isso? Pior que tem. Vamos ver o que mais um dos apóstolos de Jesus falou, para não sobrar dúvida nenhuma. 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Acho que agora está bem claro. Mas será que dá para ser ainda mais claro do que isso, caso alguém tenha problema de audição? Jesus foi tão misericordioso que avisou várias vezes, tanto com a sua própria boca, quanto com a boca dos seus enviados. 1 João 3, 8-10. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto, os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Nossa, agora parece que está bem óbvio. Será que acabou ou tem mais? Mateus 7, 18-20. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda a árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Exatamente. Se a árvore é boa, ela não produz pecado, e se a árvore é ruim, ela não produz frutos santos. E as árvores que produzem pecado são cortadas e lançadas no fogo do inferno. Tem como ser ainda mais claro? Mateus 7, 23. E então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Iniquidade e pecado são sinônimos, querem dizer a mesma coisa. Jesus jamais conheceu os pecadores e não vai deixá-los entrar no céu enquanto forem servos do diabo. Ah, seu pastor tinha te ensinado que os servos do diabo iam morar no céu, não é mesmo? Fica a pergunta: de quem será que ele, o seu pastor, é servo? Corra para Jesus enquanto há tempo, confesse seus pecados a ele, confie no que ele disse e se separe de quem prega outro evangelho, pois eles são do diabo.
E se você estiver de mãos dadas com os inimigos de Deus, você acha que Deus vai te considerar como amigo? Vai sonhando, você vai para o fogo com eles.